Olá, oi Rafael, Olá, Paulo. tudo Parece que bom? deu Acho que certo agora deu agora? certo. Isso, agora deu certo. Que bom. Isso aí. Então vamos lá, pessoal, boa tarde a todos e todas. A gente pede desculpas aí, houve um problema técnico com relação ao áudio. E então a gente vai estar recomeçando a nossa live. Eu sou Paula Regina, uma das coordenadoras do coletivo Voz e Rua. A gente atua com a população em situação de rua aqui no Distrito Federal. Sou socióloga, gestora de políticas públicas aqui do governo do Distrito Federal e também pesquisadora do Núcleo de Estudos para a Paz e Direitos Humanos. A gente vai estar falando com Rafael de Sá Menezes, que é o defensor público de São Paulo, atual coordenador do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania da Defensoria Pública de São Paulo, e também um grande acadêmico com várias obras e, enfim, vai estar falando da gente, da realidade da população em situação de rua em São Paulo. E vamos lá, Rafael. Bom, vamos lá. Boa tarde a todos e a todas. Primeiro, eu queria agradecer o convite do coletivo Voz e Rua para participar desse evento. E apesar desses probleminhas técnicos, finalmente vamos começar, né? Como a Paula já falou, eu sou defensor público aqui em São Paulo. Atualmente eu estou na coordenação do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública de São Paulo e vou falar a partir dessa perspectiva, né? Afinal, a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam, né? Então, vou falar muito da minha vivência aqui como defensor público e como então, uma pessoa que trabalha com essa população de rua há um tempo, atendendo essas pessoas, tanto com relação aos seus direitos individuais, né, como com relação aos direitos que a gente pode chamar coletivos, né, aqueles direitos que se realizam aí através de políticas públicas existentes ou não se realizam a partir não se realizam em políticas públicas que ainda não existem, né, nos nossos municípios, no nosso estado, né. A Defensoria Pública tem uma missão constitucional de promoção dos direitos humanos e defesa judicial e extrajudicial dos necessitados, né. Essa dimensão coletiva de políticas públicas, ela está especialmente presente nessa dimensão extrajudicial da atuação da Defensoria Pública, né, que pode até acarretar na proposição de uma ação civil pública, né, ou seja, de levar alguma demanda ao judiciário. Mas a gente costuma sempre dizer que sempre no diálogo aí com o poder público a gente acaba construindo soluções melhores do que numa ação judicial que tem que ser sempre a última ratio, né, a última alternativa quando a gente fala de política pública, né. Então, eu vou falar nessa perspectiva, né. Aqui na Defensoria Pública de São Paulo, a gente tem desde 2011 um atendimento especializado, individualizado para a população de rua, né. E o Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos trabalha também com as demandas coletivas, que são essas relacionadas a políticas públicas, né. Um outro lado aí, então, do local de onde eu piso, é o da minha pesquisa acadêmica, né, como a Paula mencionou no começo. Eu, no meu doutorado, no meu pós-doutorado, eu estudei a temática da moradia e não pude deixar de chegar a esse tema da moradia para a população em situação de rua, né. Se a gente for olhar algumas das definições aí normalmente aceitas, né, da população de rua, elas em geral tratam dessa questão de que essa população não tem uma moradia convencional regular, né. Um contraste que eu gosto de sempre colocar de início, quando eu falo dessa questão da habitação e do problema da falta de habitação, é o contraste
entre a quantidade de imóveis vazios existentes na nossa sociedade. Muitas vezes a gente não se atenta, nem percebe que existem tantos imóveis vazios, e a quantidade de pessoas sem teto, né? No Brasil, o número de imóveis vazios é praticamente igual ao número de pessoas sem teto, né? E esses números eles se atualizam o tempo todo, né? Mas pelo último censo do IBGE, nós temos aí uma quantidade de 6 milhões de imóveis vazios no Brasil, né? E essa também é a quantidade de pessoas sem teto, mais ou menos 6 milhões de pessoas, né? Por que essas pessoas não encontram esses imóveis vazios, né? Esses imóveis vazios estão protegidos aí por mecanismos jurídicos, aparatos políticos, sociais que impedem que essas pessoas acessem essas moradias, né? Aparatos econômicos, né? Claro, que impedem que essas pessoas acessem essas moradias, né? Então, eu estou falando do sem-teto em geral, mas eu poderia restringir esse universo para falar só da população em situação de rua, que é uma porcentagem bastante pequena do sem-teto, né? Falando da realidade aqui da cidade de São Paulo, por exemplo, estima-se aí que o déficit habitacional aqui da cidade está em torno de 400 mil moradias, ou seja, seriam necessárias 400 mil moradias para sanar o déficit habitacional da cidade de São Paulo. O número de pessoas em situação de rua é 24 mil pessoas, né? Então, é um percentual pequeno, relativamente pequeno, em comparação ao número de sem-teto como um todo, que aí a gente inclui pessoas em habitações precárias, né, que precisariam também de uma moradia, de ter observado o seu direito à moradia pelo poder público, né? Então, 24 mil, eu estou falando com base no último censo da população em situação de rua aqui de São Paulo, né? Esse censo é muito contestado, há muitos movimentos, muitas pessoas que apontam que esse censo teve uma série de vícios na sua realização, mas, de qualquer forma, 24 mil pessoas já é um número gigantesco, já são 24 mil vidas que todas as noites dormem ao relento ou dormem em centros de acolhida da prefeitura e que deveriam ter o seu direito à moradia atendido, né? Um direito assegurado na Constituição como direito social, né? Mas que, infelizmente, não é efetivado, né? Então, muitas pessoas apontam que haveria muito mais pessoas em situação de rua em São Paulo do que o censo aponta, mas eu acho que partir do número de 24 mil já pode nos levar a algum lugar no sentido de desenvolver políticas públicas. O que é que a gente faz se forem 24 mil? Como que a gente atende 24 mil pessoas, né? E aí eu estou falando tanto do direito à moradia, que é o meu foco de pesquisa aí, né? Mas a gente tem que olhar também para o direito à renda, o direito à assistência social como um todo, o direito à educação, o direito ao trabalho, né? Como que a gente cria políticas públicas para atender, né, essas pessoas em situação de rua. Então, ter o número de 24 mil já é pelo menos um ponto de partida que a cidade de São Paulo tem. E por incrível que pareça, nós não temos no Brasil, como um todo, um censo para a população de rua, né? Aliás, essa questão já foi inclusive judicializada pela Defensoria Pública da União, né, para que o IBGE conte as pessoas em situação de rua. Porque essa contagem ela é feita só em alguns municípios, né? Na cidade de São Paulo é obrigatória essa contagem de 4 em 4 anos. Tem uma lei que estabelece isso, né? E aí, alguns municípios, aí, principalmente grandes capitais, também fazem essa contagem, né? E
Há um tempo atrás houve uma pesquisa, né, foi a pesquisa nacional sobre a população de rua, que tentou estimar a quantidade de pessoas em situação de rua no Brasil inteiro, né? Foram 71 municípios pesquisados, né? E aí não incluía a cidade de São Paulo, porque já tinha um censo próprio, né? E foram contadas 31 mil pessoas, né? Estima-se que esse número, o número real, deve ser acima de 100 mil, né? No Brasil inteiro. Mas, infelizmente, nós não temos esse número. O IBGE sequer tem uma metodologia desenvolvida para contar a população de rua. Então, para quem estuda políticas públicas, é isso, né? Se você não sabe nem quantas pessoas você vai atender com alguma política pública, então, na verdade, isso escancara que a gente não tem política pública nenhuma para essas pessoas, né? Então, você ter o dimensionamento da população de rua é um primeiro passo mínimo, né? É o mínimo para você começar a pensar em políticas públicas, né, para a população de rua. E quando a gente pensa, então, em habitação, né, e aí focando sempre aqui, então, na cidade de São Paulo, onde, então, eu vivencio mais a realidade aí no trabalho e na pesquisa acadêmica, né? Aí, de novo, indo para os números do IBGE. A quantidade de imóveis vazios na cidade de São Paulo está em torno de 400 mil, né? E aí, de novo, a população em situação de rua, pelo último censo, é de 24 mil, né? Então, uma conta básica aí, 24 para 400 mil, tem cerca de 16 imóveis vazios para cada pessoa em situação de rua, né? Eu estou falando da cidade de São Paulo, não estou falando do estado nem do Brasil, é só na cidade, né? Então, são 400 mil imóveis que não são utilizados, né? Não é nem que é um imóvel assim que está para alugar, né? É um imóvel não utilizado mesmo, né? É o vazio, porque se o imóvel está para alugar, ele está sendo usado pelo proprietário, né? O proprietário está buscando uma utilidade que é o aluguel, mas o imóvel vazio exclui o imóvel que está para alugar, né? Então, são imóveis que realmente foram produzidos pelo trabalho humano e que estão totalmente sem uso, né? Então, a gente poderia pensar, é possível desenvolver uma política pública para utilizar esses imóveis, né? Uma demanda que veio do próprio movimento da população de rua, isso faz mais ou menos uns 3 anos, era de que a própria população de rua pudesse ingressar em prédios vazios que precisam de reformas e realizar essas reformas, né? Nós levamos essa proposta do movimento para a prefeitura, mas a prefeitura de São Paulo não aceitou, né, esse tipo de proposta. Até existem estudos e iniciativas para buscar reformar prédios abandonados no centro de São Paulo, que são muitos, né, mas a prefeitura rechaça que a própria população em situação de rua possa, aí, em regime de mutirões, né, realizar as reformas desses prédios. Aí são as justificativas burocráticas, né, de que poderia, inclusive, haver responsabilidade da prefeitura se houver algo mal feito. Então, essa forma de acesso, que daria acesso das pessoas aos prédios e, a partir daí, seriam realizadas reformas, é impossibilitada hoje, né? E um dos grandes problemas das políticas públicas habitacionais é a falta, para a população de rua, né, na cidade de São Paulo, é a falta de escala, né? Eu colocaria aí no horizonte dos últimos 20 anos, me parece que houve uma série de iniciativas por parte da prefeitura, por parte de vários governos, vários partidos que governaram São Paulo, uma série de iniciativas pontuais
então eu chamaria de experimentais, né, para atender a demanda de moradia da população de rua, né. Então, por exemplo, a gente tem um programa que se chama Autonomia em Foco, né? É um prédio destinado a uma população. Tem um outro prédio que foi reformado, que a reforma levou anos, que foi inaugurado mais recentemente, que também é um programa de moradia, mas é um prédio, né, destinado à população em situação de rua. E assim vai. A gente tem uma série de pequenas iniciativas, né, iniciativas pontuais, mas que, obviamente, não dão conta desse contingente de pessoas em situação de rua, que é de 24 mil pessoas na cidade de São Paulo, né? Nós temos uma série de formas de atendimento dessas pessoas em situação de rua, e acho que a gente pode diferenciar basicamente aquelas formas de atendimento em abrigos, né, ou albergues, ou centro de acolhida, como chamam tecnicamente aqui em São Paulo, e a forma de atendimento por meio de habitação, né. Aqui em São Paulo especificamente, então, a gente poderia distinguir um programa de locação social, que se aproxima mais desse modelo da moradia, né, desses programas, então, de acolhida em centros de acolhida, né. O locação social, o seu modelo básico, é a disponibilização de um imóvel para a pessoa morar, né. Esse imóvel ele pode ser público, pode ser um imóvel da prefeitura, do estado, né, que disponibiliza, então, moradias individuais, ou pode ser um imóvel particular, que por meio de convênio se ofereça a moradia, né. Uma outra forma é o fornecimento de dinheiro para que a pessoa use num aluguel, né. Aqui em São Paulo tem o aluguel social, né, o Bolsa Aluguel, né. É um programa cujo acesso de novos beneficiários está congelado há um tempo, né, mas acho que é um programa que tem uma série de problemas. Primeiro porque não se sabe se os valores aplicados pelo programa são utilizados realmente para moradia, né. Então, muitas vezes, esse programa pode servir até como um complemento de renda para quem está na rua, e não como um efetivo programa de moradia, né. Não existe nenhum tipo de necessidade de comprovação de que o valor está sendo usado para pagar o aluguel, né. Por outro lado, o valor pago pelo programa é de R$ 400, né. No centro de São Paulo, com R$ 400, você não aluga uma moradia, no sentido técnico do direito à moradia, né. Você aluga um barraco ou um lugar numa ocupação, né, mas não um imóvel, porque pelo valor de mercado, no centro de São Paulo não se encontra algo nessa faixa de valor, né. Então, no máximo, esse auxílio moradia, esse auxílio aluguel, teria que ser complementado por quem está em situação de rua recebendo esse valor, né. E além do mais, é um benefício que não é só para pessoas em situação de rua, é um benefício geral, né. Então, por isso que a nossa tendência é apoiar os programas de locação social, né, que são programas que dão o acesso à habitação, ao imóvel, né, e não ao dinheiro para pagar um aluguel, né. Acho que é interessante a gente trazer também um conceito da moradia como um serviço público, né. Isso deveria estar aí no nosso radar, e
e é isso que a gente tem buscado colocar no debate aqui em São Paulo, né? A moradia é também um serviço público que deve ser fornecido pelo Estado para quem não tem, né? Assim como a gente tem um sistema único de saúde, né? A saúde está ali no artigo 6º, ao lado do direito à moradia, na Constituição Federal. Temos o SUS, por mais problemas que tenha, qualquer cidadão que tenha um problema de saúde procura o SUS e vai ter um atendimento, né? Não vou entrar em detalhes sobre a qualidade do atendimento aqui, mas esse é um direito que é relativamente bem observado, muito ao contrário do direito à moradia, né? No direito à moradia a gente está muito atrás, né? Inclusive essa noção de se você não tem uma moradia, você vai solicitar ao Estado, isso é estranho para a maioria dos brasileiros, né? Porque a moradia ela é associada a um bem econômico, né? Ao imóvel, a você juntar dinheiro e comprar um imóvel, a você fazer um financiamento e comprar um imóvel, ou a você pagar um aluguel, que é parte do seu salário, para ter acesso a um imóvel, né? Então, no senso comum, né, a moradia está muito associada a isso, a ser um bem econômico e não a ser um direito a que todos deveriam ter acesso, né? Então, a gente tem um longo caminho, me parece, para reconstruir essa nossa relação com os imóveis vazios que estão abandonados, né? Inclusive com o que o poder público pode fazer com esses imóveis vazios, e como que quem está em situação de rua, para falar aqui do nosso tema específico, mas também eu mencionaria o sem-teto em geral, né? Como que essas pessoas podem acessar esses imóveis que estão vazios, né? Inclusive, eu mencionaria um certo equívoco das políticas de construção em massa de imóveis por perpetuarem essa lógica da propriedade privada, do acesso por meio de financiamento, e muitas vezes esse financiamento ele acaba ou nem acaba, esse imóvel ele já está no mercado novamente, seja para aluguel, seja para compra e venda, e a lógica da exclusão se perpetua, né? Então, essa construção de imóveis em massa para o mercado não tem funcionado, e por isso a gente precisa superar esse modelo, né? E para a população de rua, esse é um grande desafio, né? Então, aqui na cidade de São Paulo, na atual gestão municipal, com quem nós dialogamos bastante para buscar viabilizar a reforma de imóveis para a população de rua, o projeto da prefeitura acabou não saindo do papel porque a prefeitura aguardava verbas federais que acabaram não vindo, né? Então, um projeto que poderia ter já se iniciado há muito tempo e que daria uma resposta também de médio prazo, né? Porque reformar 10 imóveis, como eu disse, recentemente foi entregue um imóvel aqui, que aqui em São Paulo a gente conhece como imóvel da Asdrubal Nascimento, né? Ele levou mais de uma década para ser reformado, né? Porque dava problema em licitação, o vencedor da licitação abandonava a obra, depois tinha que licitar de novo, etc. Enfim. E aí você imagina isso com 10 imóveis, né? Então, a gente tem problemas burocráticos, entraves burocráticos e uma situação em que 10 imóveis que serviriam para 400 famílias talvez ainda não alcançassem aquela escala que eu mencionei, né? Porque a gente tem 24 mil pessoas na rua. Então, esses imóveis atenderiam só 10, são 10 prédios, só 400 pessoas dessas 24 mil. E as outras 23.600, a gente faz o quê, né? Uma parte vai ficar no centro de acolhida, que tem 12 mil vagas, né?
A outra parte, aí vai sobrar 11.600 na minha conta aqui de cabeça, vai ficar na rua mesmo, porque nem para o centro de acolhida pode ir, né? Porque, como eu disse, são 12 mil vagas, segundo a prefeitura. Então, a gente tem um longo caminho pela frente, né? Como a gente pode ver a partir desses breves números que eu coloco aqui, né? Em Rafael, termos de... Sim, sim. como você bem coloca, né, é necessário, então, uma mudança de paradigma, na verdade, da forma de entender a questão da moradia, ou seja, sair dessa lógica mercadológica, né, para uma lógica de serviço, de prestação de serviço. Nesse momento agora da pandemia, do novo coronavírus, a gente está sentindo de forma bastante incisiva a necessidade de revisar, né, muitas políticas públicas, e eu acredito que essa da moradia é uma, então, que se coloca de forma bastante emblemática, né, considerando aí o déficit habitacional e também a questão daqueles que não têm acesso, né, a nenhum tipo de moradia, que a gente pode enquadrar nos sem-tetos, como você bem colocou, e na população em situação de rua. Frente à realidade que se coloca, quais são os principais desafios que se estão enfrentando aí em São Paulo? Aqui em Brasília, a gente está vivenciando nesse momento uma luta. A gente tem 2 acampamentos que foram montados pelo governo do Distrito Federal, cada um com a capacidade, salvo engano, de 200 pessoas, isso para um universo de mais de 2.000 pessoas em situação de rua. E a gente identifica que, apesar dessa ação com pouco alcance, né, a qualidade de vida dessas pessoas nesses acampamentos é infinitamente melhor, principalmente nesse contexto da pandemia, do que aquelas que permanecem na rua, né? Como é que a Defensoria tem enfrentado essa realidade aí em São Paulo, considerando que o vulto, né, de pessoas nessa condição aí é bastante significativo? Uhum. Obrigado pela questão, Paula. Eu parto para responder a partir de uma questão que já circulou também por aqui, da proposta também de uma criação de um tipo de acampamento desse aqui em São Paulo, né? Tem sido muito comum nos últimos anos o uso de barracas nas ruas, né, pela população de rua aqui em São Paulo, coisa que, não sei, há 10 anos atrás não era muito comum, né? E agora é bastante comum. E já circularam algumas propostas desse tipo de se usar terrenos vazios, né, para então criar uma estrutura aí para essas pessoas, né? Não deixa de ser algo precário, né? Não é o ideal, pensando que o ideal mesmo é garantir um direito à habitação no imóvel, como chamado imóvel convencional, né, como é usado em algumas definições. Então, vamos pensar em países aí europeus que têm um Estado social desenvolvido, né, que tem programas de acesso a quarto e sala, ou kitnets, né, para a população em situação de rua. Isso seria o ideal a ser alcançado aqui, né? Afinal, como eu mencionei, a gente tem tantos imóveis vazios, né? O que a gente faz com esses imóveis, né? Poderia haver algum tipo de política pública para utilização e acesso desses imóveis. Enquanto isso, então a gente fica com esse centro de acolhida e esse tipo de acampamento, né? Que então as pessoas ficam nas suas barracas, né? Acho que em tese aí há até um pouco mais de privacidade, né, do que num centro de acolhida, mas, como eu falei, não deixa de ser uma solução ainda precária, né, que atende aí um direito ao abrigo, né, ou às vezes um direito à água, né, porque um local aí como fornecido pela prefeitura pode disponibilizar água potável, por exemplo, né, que é uma dificuldade, então, para quem está numa barraca, na rua, pura e simples, né? Mas não realiza aí todos os requisitos
para a gente considerar que o direito à moradia está sendo observado, né? Então, acho que isso é um grande desafio, né? A questão da habitação e mesmo a questão do abrigamento da população em situação de rua, né? Nós temos o desafio do preconceito, né? Inclusive, algumas dessas soluções que circulam de juntar essas barracas, às vezes são permeadas por isso, né? Por dizer, vamos tirar essas barracas aqui da Avenida Paulista, né? Algo nesse sentido, porque estão atrapalhando a minha vista da Avenida Paulista, algo assim, né? Então, esse preconceito que quer simplesmente excluir as pessoas, muitas vezes excluir do seu campo de visão, como se isso fosse resolver o problema social, né? Na verdade, isso confunde o que é problema social e o que é preconceito e discriminação, né? Muitas vezes a sociedade está baseada nisso, em excluir, em delimitar, em tirar do campo de visão e não em resolver realmente a questão social que está por trás, né? Acho que ainda mais grave vem a questão da violência, né? Que a população de rua sofre cotidianamente, né? Em especial a situação muito vivenciada aqui em São Paulo, porque ocupa o espaço público e muitas vezes a prefeitura, a polícia não permite essa ocupação e muitas vezes, inclusive, trata os bens pessoais da população de rua como lixo e recolhe os pertences das pessoas e literalmente joga no lixo, né? Então, tudo isso, me parece, poderia ser enfrentado com uma verdadeira política de habitação para a população de rua, ao invés de políticas paliativas ou caritativas, né, que, aliás, eu acho que voltou um pouco à moda com essa pandemia e acho que com um pouco com a linha política aí de alguns governantes, que se baseiam não em direitos, né, mas em caridade, em ajuda, grande problema. buscam que o problema, que a questão social da pobreza seja enfrentada com a caridade, com doações e não com acesso a direitos, né? E aí nesse sentido até leio um trecho aqui de dois autores que tratam de direitos sociais, que eles dizem que a história do nascimento dos estados sociais é a história da transformação da ajuda aos pobres, motivada por caridade e na discricionariedade da autoridade pública, em benefícios concretos, correspondentes a direitos individuais dos cidadãos, né? Então a gente tem que sair dessa lógica, seja a lógica caritativa ou a lógica da discricionariedade pública, que, aliás, gera muita corrupção e muita compra de voto, né? Para falar o mínimo, e ir para uma lógica de direitos e de direitos universais, né? E aí, eu acho que, assim como a saúde, e a gente já tem isso, um pouco esse entendimento do que é um sistema único de saúde, do que é um direito universal com a saúde, a gente precisa pensar de um direito à habitação universal, e não é o nosso tema direto aqui, mas se relaciona também com a população de rua. Acho que a gente precisa pensar num direito à renda universal, né, na renda básica universal, na renda de cidadania, e partir para esses paradigmas de direitos universais, né, porque só assim a gente vai sair dessa lógica caritativa e de discricionariedade estatal. Ótimo. A questão da violência em São Paulo, né, é uma questão, como você bem colocou, que está no cotidiano da vida das pessoas em situação de rua. A Defensoria Pública tem recebido muitos relatos nesse sentido? Discriminação, entendendo, evidentemente, a discriminação como uma forma de violência.
Uhum. Sim, sim. Infelizmente, é uma realidade cotidiana. Nós recebemos essas denúncias. Nós temos algumas ações aqui na justiça, né, relacionadas a isso. Há uma dificuldade grande em se judicializar por causa da necessidade de produção de provas, né? Então a Exatamente. gente sempre orienta quem tem celular que busque filmar, né? E se possível procurar uma testemunha, né? Mas é sempre complicado, né? No momento de uma abordagem dessa, se encontrar alguém também que queira testemunhar. Então muitas vezes quando uma demanda chega para a gente, digamos assim, redonda, para levar para a justiça, é que alguém de um movimento estava passando, né, alguém que já sabe dessas questões de necessidade de prova, aí conseguiu filmar e consegue também servir de testemunha, né? E aí com isso a gente consegue demonstrar na justiça que a situação realmente aconteceu, né? Mas fora isso, é muito difícil, a recuperação de pertences pessoais é quase impossível, porque, como eu falei, em geral isso é descartado, né, jogado no lixo mesmo. Então, essas ações aqui são chamadas de zeladoria urbana, né, ações da prefeitura de zeladoria urbana, são funcionários públicos municipais com a polícia, com a GCM, que tem a definição hoje de polícia municipal aí, né, fazem essas operações e retiram esses pertences e atrás deles vem um caminhão de lixo, justamente para jogar esses pertences no lixo, né? Então eles não são nem apreendidos ou porque se é uma pessoa que tem um veículo estacionado em um local proibido, o veículo é retirado e vai para um Exatamente. pátio, a pessoa paga uma multa, né? O É poder público considerado não vai pegar o patrimônio. veículo. O poder público não vai pegar um veículo e tacar no lixo, né? Mas com pertences da população de rua faz isso. E, infelizmente, é uma realidade cotidiana, né? Então, pessoas que pedem documentos, remédios, enfim, tudo o mínimo que aquela pessoa tem para sobreviver e que é retirado dela, sem mais nem menos, né? E com uma violência totalmente desproporcional. Nesse contexto que a gente está vivenciando da pandemia, pelo menos aqui no Distrito Federal, o que a gente tem observado é justamente o aumento da discriminação e das violências, né? As pessoas que já não entravam nos espaços, agora então estão sendo absolutamente, de forma bastante incisiva, impedidas de entrar nesses espaços, né? Então, o relato de sede, o relato, muitas vezes, de fome, né, que tem aumentado muito, ele tem sido bastante comum aqui no Distrito Federal. Como diante de todas essas crises, né, que inclusive o próprio Estado vem vivenciando e muitas vezes ele também é porta-voz, né, dessa própria crise, como é que a Defensoria Pública, especificamente aí no Núcleo de Direitos Humanos, tem pensado como caminhos para contornar essa realidade, que agora se avulta? Uhum. Realmente o problema se agrava muito mais agora, né? É um problema que já era muito grave e nós vamos usar os instrumentos que temos usado, né? Essas tentativas extrajudiciais de resolução dos problemas, né? Que muitas vezes nós constatamos nos atendimentos individuais e também aí na relação com movimentos sociais, né, da população de rua, que trazem esses problemas, trazem as denúncias aqui para a Defensoria Pública, né, e vamos usar desses instrumentos para que o poder público implemente melhores políticas para a população de rua, né. E eu tenho a convicção de que as melhores políticas para essa população estão baseadas nisso, no direito à habitação universal e no direito à renda universal. Uhum. O restante envolve
muito gasto de dinheiro público, o modelo de centro de acolhida, eu acho que está completamente saturado, né? Se abrirem mais vagas, é provável que fiquem ociosas, né? Porque as condições são péssimas, muitas pessoas até preferem estar na rua do que estar em centro de acolhida, né? Então, a forma como a gente tem feito não tem dado certo, né? Então, me parece que a gente tem que ir para essa direção, né? Direito à renda universal e direito à habitação universal, né? Me parece que são os dois eixos aí que a gente precisa seguir para atender devidamente a população em situação de rua, né? E assim a gente resolve a questão da moradia, que é um direito básico, e a questão da renda, que também é um direito básico para a pessoa ter acesso a bens mínimos de subsistência, né? E aí, só complementando, então, sobre os instrumentos, né? São esses instrumentos extrajudiciais e, se necessário, a gente leva a discussão também ao judiciário, né? Por meio, seja de ações individuais aí, ou de ações civis públicas, né? Que são as ações coletivas para se discutir a implementação de algum direito. Ótimo, excelente. Acho que realmente são duas questões extremamente centrais, né? A questão da renda básica universal e da moradia como um serviço universal. Acho que realmente uma questão que a gente deve estar pautando, né, sistematicamente a partir de agora. Com relação à violência policial, a questão da violência ela tem sido manchete no Brasil todo e São Paulo realmente tem se destacado de alguma forma, né, com uns casos bastante incidentes. Assim, como tá essa relação e esse olhar para a população em situação de rua, dessa questão da violência policial? É uma questão muito grave também. Muitas vezes ela está relacionada a essas ações de zeladoria urbana, que eu já mencionei, né? Mas às vezes acontece isoladamente também, né? Mas também é uma questão muito grave e acho que ainda mais do que nas situações de zeladoria, quando ela ocorre isoladamente, há essa dificuldade probatória, né? Exatamente. Então temos uma séria dificuldade de fazer apuração na corregedoria da PM, ou instaurar um inquérito policial, justamente pela ausência de provas, né? Então, Aqui em Brasília, a gente tem se deparado com essa dificuldade também, né, da dificuldade da construção da prova. E a gente pensou aqui na possibilidade de um protocolo, pelo menos uma forma de melhorar um pouco, estabelecer um padrão normativo para facilitar, ou seja, um procedimento coletivo, na verdade, né, que a gente acredita que seja mais palpável em função dessa dificuldade de prova. Aí em São Paulo existe algum protocolo de ação específico? Isso tem dado efeito? Como é que você tem visto isso? Ou se não tem? especificamente sobre violência policial, não. O que existe é uma regulamentação municipal para essas ações de zeladoria urbana, né? Inclusive proibindo essa retirada de bens pessoais, né? E aí isso foi uma construção da Defensoria Pública com a Prefeitura há 4 anos atrás, a partir de um TAC que a gente propôs para a Prefeitura, né? A Prefeitura construiu um decreto, que depois foi alterado por um outro decreto e complementado por uma portaria, mas então são normas municipais que regulamentam essa atividade de zeladoria urbana em locais onde há população de rua, né? A ação pode acontecer, mas sem desrespeitar os direitos da população de rua, né? Então é isso. O que a gente tem são essas normas municipais, mas especificamente não trata da violência policial, né? Que é um grande desafio também que se coloca, né? Diante de todo esse quadro. O IPEA soltou recentemente uma nota técnica, se não me engano, o número 73,
falando do aumento exponencial, né, das pessoas em situação de rua, que estão indo para as ruas. Ele trouxe um percentual de 140%, né, agora recentemente. Então, o que a gente vê é que, evidentemente, esses problemas que já existem, né, como não se observa uma forma concreta de solucioná-los, né, de forma articulada, eles tendem, evidentemente, a piorarem, a se agravarem. Como é que a Defensoria está vendo isso, assim, encarando essa realidade? Que isso também impacta, né, no vulto das atividades da própria Defensoria, né, o que acaba dificultando também o próprio alcance, né? Sem dúvida, sem dúvida. E o atendimento da Defensoria à população em situação de rua, como eu disse, a gente tem um atendimento especializado, ele tem crescido, né, frequentemente e crescido com essas denúncias, seja de violência nas ruas, seja de problemas em centro de acolhida, né? Então a gente percebe que há necessidade, existindo aí esse modelo de centro de acolhida, de criação de mecanismos, até mecanismos de solução de conflitos internos, né? Porque muitas vezes esses conflitos são trazidos para a defensoria e a gente fica nesse papel de mediação, né, de problemas internos aí de centros de acolhida, ou da relação da municipalidade com a população de rua nas ruas, né? Tudo isso, como eu falei, necessita de políticas estruturais para a gente não ficar só olhando para esses pequenos problemas decorrentes de uma política pública problemática, né? A gente precisa, então, mudar nossos paradigmas aí para a gente ir além, né? Paula, eu vou, com isso, pedir para a gente ir encerrando já, Tá ótimo. porque eu vou entrar num outro evento em seguida, Tá ótimo. mas já agradecer muito o convite do coletivo Voz e Rua e me colocar à disposição para continuar essa conversa, né, e para quem tiver interesse, para a gente desenvolver aí essa pauta dos direitos da população de rua. Que ótimo, a gente agradece muito, muito obrigada pela disponibilidade, muito obrigada por trazer essas questões de forma tão claras, né? E eu acho que é o momento da gente, então, aprofundar esses temas, essa questão da habitação universal, né, e da renda universal, entendendo uma perspectiva de um novo paradigma para a gente estar problematizando futuramente. A gente conta contigo num próximo debate, e aí com a Isabela e com o Paulo, né, a gente organiza isso num horário que dê melhor, e vai ser um grande prazer. Muito obrigada mesmo pelas contribuições, parabéns pelo trabalho de vocês, e recomendando aqui o livro, né, do Rafael, A Crítica ao Direito à Moradia e das Políticas Públicas Habitacionais, muito, super bem construído, e do texto, enfim, que ele publicou, do artigo, né, Direitos Humanos e Democracia. Então, muito obrigada, Rafael, até a próxima. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Paula. Até. Bom trabalho para vocês, sucesso aí. Obrigado, para vocês também. Obrigada.